Rebeca, eu estou aqui com o Davi Arão e na entrevista de hoje nós vamos falar sobre o artigo A influência das capacidades dinâmicas no crescimento das startups. Então, Davi, me conta sobre qual tema o artigo aborda. O artigo aborda como os fatores socioeconômicos, competitividade de mercado e escolhas de público-alvo influenciam no dinamismo do crescimento das startups no mundo empresarial. Ah, sim, legal. E qual o objetivo do artigo? Analisar a relação entre capacidades dinâmicas de inovação de serviços e crescimento de startup em países emergentes. Ah, sim, que bacana. E qual a justificativa do artigo? Essas descobertas desafiam o mito de que as capacidades técnicas e as competências de networking são as principais fontes de crescimento das startups. O artigo sugere que fundadores e gerentes de startup de serviços de rápido crescimento deveriam se concentrar mais em outras habilidades. Ah, sim, legal. E você pode me falar quais são os principais conceitos da fundamentação teórica? As investigações sobre inovações e serviços expandiu-se consideravelmente, pois antes os estudos priorizavam inovações tecnológicas relacionadas à área da produção e comercialização de produtos tangíveis ao invés de serviços, conforme explica o artigo. Foram elencados 5 capacidades dinâmicas que são a detecção das necessidades do usuário, opções tecnológicas, coprodução, orquestração, dimensionamento e alongamento. Através das capacidades dinâmicas, foram levantadas hipóteses que se interrelacionam com as DCIs, para a fundamentação teórica do artigo. Ah, sim. E o objeto de estudo? Análise da influência dos DCIs, dinâmica em inovação de serviços, no crescimento das startups em países emergentes, como no caso do Brasil, existindo diversos fatores relacionados a esse ambiente, como também de recursos e sua capacidade. Para análise foi utilizada a regressão stepwise, sendo uma escolha de variáveis preditivas realizadas por um procedimento automático, considerando adições e subtrações, com base em algum critério pré-especificado. Essa técnica foi utilizada pois projeta um conjunto de preditores que medem os resultados de interesse e também estão para testar as relações que não foram utilizadas anteriormente, removendo também variáveis não significativas durante o processo de construção do modelo, mantendo apenas aquelas que contribuem significativamente para a variável dependente. Como a pesquisa possui foco em startups, os sujeitos pesquisados são gestores e fundadores de startup. Dessa pesquisa, a população de startups brasileira consistia em 4.231 empresas. Para obter os dados necessários para as pesquisas, foram utilizados bancos de dados, e-mails tecnológicos para alcançar esse site de inovação. No total foram enviados 3 e-mails para cada empresa, com intervalo de 7 dias entre cada onda de e-mails. Também foram realizadas visitas de ecossistema de inovação para incentivar as startups a participarem da pesquisa. Ao final desse processo, obtivemos 137 respostas válidas, o que é suficiente para testar a escala e a relação entre os construtos, visto que foi atendido o critério de 5 respostas para cada variável. E quais os principais resultados obtidos? Então, Rebeca, os resultados mostraram que a capacidade de detecção das necessidades dos usuários e de expansão tem uma relação positiva com o crescimento da NBTF, que são novas empresas de base tecnológica, implicando que o processo de crescimento da startup está concentrado na capacidade de atender, compreender e continuamente as demandas dos clientes, ao mesmo tempo em que busca um modelo de negócio escalável. Descobriu-se que outras capacidades dinâmicas, conceituar, sentir opções tecnológicas, coproduzir e orquestrar, não estão associados ao crescimento da empresa. Ah, sim. E quais as contribuições do trabalho para a literatura da área? A pesquisa lança luz à relação estabelecida entre as DCIs. Se o crescimento das startups em países emergentes mostra que a capacidade de crescimento tecnológica não se torna significativa para a inovação, sendo um fator necessário para a inovação a capacidade de identificar as exigências do mercado, desenvolvendo um novo modelo de negócio, e a produção das DCIs, porque parece também não influenciar o crescimento desses negócios. Essa descoberta contradiz a maioria dos estudos anteriores. E as contribuições finais de pesquisa? O direcionamento de investimento por parte dos gestores Rebeca mostra que na progressão de habilidades técnicas para compreender os sinais de mercado,
Descobriu-se que o crescimento das startups está mais relacionado ao design do modelo de negócios e às competências do marketing do que à tecnologia. E você pode me falar um pouco sobre as limitações dessa pesquisa também? Nesse estudo foram identificadas 4 limitações principais. Primeiro, não foram investigados o papel desempenhado pelo contexto institucional entre as DCIs e o crescimento das startups. Estudos futuros poderão avaliar a influência das políticas públicas, da disponibilidade e acessibilidade do financiamento, dos incentivos fiscais e de outras variáveis institucionais no crescimento desses negócios. Em segundo lugar, foi aplicada uma escala abrangente de mediação de crescimento que não cobre dimensões que vão além dos aspectos financeiros e do mercado. E na revisão de literatura não foram encontrados escala adequada para esse fim. A falta dessa competência dificulta a absorção do conhecimento e de recursos externos, e ambos reconhecidos como importantes causas para superar muitas barreiras, muitas vezes associadas à novidade e à pequenez das startups. Por fim, ressalta que os resultados de estudo não podem ser generalizados, pois a amostra não foi probabilística. Você pode me dizer também sobre indicações de futuras pesquisas? Durante a literatura, o artigo ele não indica futuras pesquisas ou questionamentos que sejam relevantes para a continuidade dos estudos. Ah, sim. E como a gente pode replicar esse estudo para outros locais também? Os estudos eles poderiam ser replicados em instituições que usam modelos de negócios e que desejam identificar o processo de inovação dentro das organizações, utilizando as métricas e os resultados obtidos para alavancar o seu negócio de inovação. Quem é o público interessado por esse artigo, Davi? Gestores de startups, administradores, economistas, técnicos em tecnologia, engenheiros da computação, comerciantes de produtos e serviços e profissionais do marketing. Então, gente, essa foi a entrevista de hoje. Quero muito agradecer a tua participação, Davi. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima. Tchau.